Então, glória a Deus. Irmãos, vamos para a palavra? Diga amém. Nós estamos em uma série chamada Fundamentos, que nós começamos no domingo passado. Como é uma série, toda mensagem tem a ver uma com as outras, digamos assim, ou toda mensagem tem a ver com esse tema Fundamentos. Essa é a segunda mensagem dessa série que começamos semana passada. Como disse há pouco, repito, todas as ministrações estão indo para o canal do YouTube. Então, se você não estava aqui domingo passado, eu muito te aconselho a ir lá no YouTube da igreja e assistir, ou melhor, ouvir. Só tem a imagem, amém? Pode ver que não tem câmeras aqui. Nós estamos apenas gravando. Já pode estar gravando. Está gravando? Está gravando? Ela está sendo gravada apenas o áudio, amém? Então, você vai lá, você vai ouvir o áudio. Então, está limpando a casa, está limpando o carro, está fazendo uma paradinha tu ali, está dando um ar na mente. Solta a ministração, escuta ali. Te aconselho a não ouvir na velocidade 2, porque eu sou feito na velocidade 2. Então, se você ouvir na velocidade 2, você não vai entender nada. Então, ouça na velocidade 1, porque já é a velocidade 2, quando eu estou falando. Faz sentido para você? Então, eu falo muito rápido, né? Vá lá. Então, nós estamos nessa série, irmão, Fundamentos. Por que isso? Rapidamente, recapitulando algumas coisas da semana passada. Fundamento é aquilo que sustenta a nossa fé. Fundamento é aquilo que traz o alicerce para que algo possa ser depositado em cima. Quando não há fundamento, não há crescimento. Quando não há fundamento, não há desenvolvimento. E quando há um fraco fundamento, há ruína. Todo mundo sabe disso. Uma casa construída com um fundamento fraco, com um fundamento falho, o que acontece? Juliana aqui, ó, porque ele entende muito bem disso. Ela vai à ruína, ela cai. É interessante quando você vê, por exemplo, uma construção de uma casa é assim, mas principalmente quando você vê uma construção de um edifício, né? A galera começa a fazer a fundação e vai. É assim ou não é? Vai. Sabe dizer, Juliano, quanto tempo a fundação de um prédio? Vai, o quê? 1, 2 anos? 12 meses. 1 ano. Galera mete os tapumes lá e vai, e você não vê acontecer nada. Você só vê sujeira. Por quê? Porque se não tiver aquilo, não tem nada sendo colocado em cima. E se aquilo não demorar 12 meses ao mínimo, ou em média, aquilo vem à ruína. Para que a nossa fé seja eficaz, para que a nossa fé seja saudável, precisamos estar fundamentados. E com os nossos fundamentos muito bem construídos. E o que são fundamentos? Aquilo que muitos de nós já bem conhecemos da fé cristã. Assuntos que talvez eu vá começar a falar e você fala, eu já sei. E aí quando você vai olhando, você fala, nossa, eu sabia, mas eu sabia tão pouco sobre. Disse semana passada e repito, pelo menos, irmão, infelizmente, mas pelo menos, 70% da igreja evangélica brasileira, se você perguntar sobre um fundamento, como por exemplo, evangelho, me explica o evangelho, 70% da igreja vai gaguejar ao falar. E quase esse mesmo número, nem conseguir falar vai conseguir. Uma vez eu ouvi, o pastor falou, agora eu não lembro direito. Aquele versículo como é que é mesmo? Não cai uma folha da árvore sem que o Senhor queira. Sabe essas coisas? Que nem está na Bíblia a gente fala. Porque não temos fundamentos. Nós estamos trabalhando aqui, irmão, para tocar em coisas que talvez já conheçamos. Mas às vezes conhecemos de maneira tão rasa que nem sabemos falar sobre. E conhecemos de maneira tão rasa que isso nem toma raiz ao nosso coração. E quanto mais você ouve algo, ainda que você já tenha ouvido, isso vai criando fundamento ao teu coração e vai alicerçando a sua fé. Eu posso ouvir um amém? Então é sobre isso. E semana passada nós começamos falando a respeito do maior e talvez principal fundamento, que é o Evangelho. Palavra muito conhecida por todos nós aqui, Evangelho. Quem não sabe, quem nunca ouviu falar a respeito do Evangelho? Né? Nós somos conhecidos como evangélicos. A igreja é evangélica. Mas repito, e não de maneira crítica, mas de maneira dolorosa, irmão. De maneira que o meu coração ele é despertado a fazer algo sobre, não apenas criticar. Mas 70% dos evangélicos não sabem falar sobre o evangelho. Sabem apenas citar coisas perdidas. E muitas vezes, por não conhecer o evangelho, em primeiras dificuldades da vida, abandona o evangelho e questiona Deus. Não é um problema questionar Deus, irmão. Quem nunca, né? Quem nunca deu de frente com Deus e falou, você está me tirando, Deus? Mas questiona a ponto de esfriar ou abandonar a fé, porque não tem fundamento e não entende o que é o evangelho. Por não entender o evangelho, muitos de nós faz coisas para Deus, para que Deus nos retribua de alguma maneira. Se eu fizer, Deus faz. Se eu não fizer, Deus não faz. Então se aconteceu uma coisa ruim é porque eu não fiz para Deus. Fundamento
totalmente distante da realidade do que é o Evangelho. Então nós começamos a falar sobre isso. E semana passada nós falamos a respeito da cronologia do Evangelho. De tudo que a Bíblia mostra, de Gênesis 3 em diante. Todo o relato e o desenrolar do Evangelho. Quem estava aqui? Ninguém estava? Alguém estava, porque eu preguei, né? Alguém tinha que estar aqui. Quem estava aqui semana passada? Você foi abençoado sobre o Evangelho? Posso ouvir um amém? Diga amém, irmão, para os irmãos ficarem animados, quem não estava aqui. Senão o pessoal, nossa, devia ter sido muito ruim, né, cara? E hoje eu quero continuar. Falamos a respeito desse desenrolar do Evangelho nas Escrituras. E fomos olhando aquilo que de fato é o Evangelho. Então, ainda fazendo uma breve recapitulação e já entrando no que eu quero trazer com os irmãos hoje. O Evangelho é uma boa notícia. Posso ouvir glória a Deus? O Evangelho é uma boa notícia a respeito de como Deus salvou o homem e todo o cosmos. O Evangelho é uma boa notícia. E agora escute isso. Essa fala é de Tim Keller. Ele traz algo muito poderoso a respeito disso. O Evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. Posso ouvir um amém? Qual que é a diferença? A diferença é que muitas vezes fazemos do Evangelho um bom conselho e não uma boa notícia. Vou citar porque preciso citar o que falei semana passada. Tratamos o Evangelho muitas vezes dessa maneira. Está aqui drogado, prostituto, sem vergonha, quebrado, divorciado, adúltero, tudo que você possa imaginar. Cachaceiro, coisa e tal. Está aqui ele, eu chego para ele para pregar o Evangelho e eu digo, cara, mude de vida. Isso é uma notícia ou um conselho? Existe alguma notícia nisso? Às vezes, quando eu sou mais ousado, eu chego e falo, cara, mude de vida que você está indo para o inferno. Aí eu pergunto, isso é uma boa notícia? Eu acho que não. Isso é um bom conselho, mas não uma boa notícia. Só que o Evangelho não é uma boa notícia. O Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho é uma boa notícia a respeito do que Deus em Cristo já fez por ele. Não vai fazer, já fez. Eu não preciso dizer mude de vida, eu preciso dizer, cara, creia que Deus já fez. E muitas vezes isso não é uma realidade nas nossas vidas, nem em relação ao pobre e vil pecador, que também somos nós, mas é uma grandeza que nem está no coração de nós que já cremos no Senhor. Muitas vezes nós não cremos nessa boa notícia do Evangelho. Então é um pouco disso que eu quero prosseguir com os irmãos nessa noite e entrando. O Evangelho, irmão, não é algo que fazemos. O Evangelho é algo que foi feito por nós. Vou repetir. E enquanto eu repito, eu peço que você reflita. Porque muitas vezes fazemos do Evangelho algo que temos que fazer. Sim ou não? E aqui eu prego muito para você que é crente, religioso, como eu. Nós pegamos o Evangelho e fazemos dele algo que temos que fazer. Só que o Evangelho não é algo que eu tenho que fazer. O Evangelho é algo que foi feito por mim, sem eu precisar fazer absolutamente nada. Diga amém. Diga glória a Deus. Se você é um pouquinho religioso, isso já te incomodou um pouco. Você fala, não, mas tem coisa aí, né, Davi? E se eu te falar que não? E se eu falar que não tem nada além disso? Você vai falar, Davi do céu. Tá entrando nessa, Davi do YouTube? Não estou entrando em lugar nenhum, irmão. Essa é a boa notícia. Por isso que ela é boa. Porque ela é isso. Não é algo que eu vou fazer. Não é, ou melhor, não é algo que eu devo fazer. É algo que já foi feito por mim. Posso ouvir um amém? Você crê nisso? Deixa eu ler um texto com você para nós irmos entrando nessas verdades. Abra tua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Carta de Paulo aos Gálatas capítulo 1. Primeira Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas capítulo 1. Se você achar, diga um amém bem evangélico, se você é um evangélico. Opa, o pessoal está achando rápido. Quem está no aplicativo acha mais rapidinho, né? Quem está com a Bíblia já dá uma demoradinha mais. Então, se você achou, feche os seus olhos. Espírito Santo, eu te peço aqui nessa noite, que o Senhor faça o que esforço nenhum meu consegue fazer, que é trazer a revelação da mensagem do Evangelho. Senhor, eu peço, faça aquilo que só o Teu Espírito pode fazer, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo por meio da revelação do Evangelho. Eu oro, Espírito Santo, leve aqui cada mente cativa à obediência de Cristo.
Eu oro, Espírito Santo, caia sobre nós com espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de quem o Senhor é. E eu oro, ilumine os olhos do nosso coração, para que possamos entender. Para que possamos entender e, por entender, viver a plenitude e a realidade da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmão, enquanto eu preparava essas mensagens, estudava sobre, eu ia escrevendo e, cara, eu fico olhando e falando, eu não tenho a capacidade de falar sobre isso. É algo que as minhas palavras não competem em falar sobre a grandeza do que é isso. Mas eu espero que, pela palavra, você possa entender algo nessa noite. Que pela palavra você receba revelação. Sabe o que é revelação? Quem já passou pelo meio pentecostal é acostumado com a revelação, aquele negócio, né? Ah, uma revelação, eis que te digo, e aí vem uma profetada bem mal dada ou uma pregação bem mal feita. Isso não é revelação. Revelação é quando essa mensagem ela sai daqui, ela toca em você e você fala, eu entendi, eu consigo ver. Talvez em alguns aspectos da fé cristã você já passou por isso. Ela vem e bate e você fala, cara, como eu nunca consegui ver isso? Como agora eu consigo ver? Paulo, um dia ele é preso, irmão, e ele está na frente de Agripa, imperador romano. E Paulo era um cara muito conhecido, a maioria de vocês deve saber disso. E ele está lá e Agripa fala, Paulo, como você chegou nessa, cara? Um cara igual você, estudado, top, tá aí, papapá, e Agripa vai conversando com Paulo. E Paulo diz algo assim, Agripa, Agripa, Paulo diz, em Atos capítulo, lá para o final, não lembro o capítulo. Eu não fui, ou melhor, eu fui fiel à visão celestial que eu recebi. Isso é revelação. Paulo teve algo que ele pôde ver. E por ele poder ver, nada mais parou a sua vida. Ele chega a pior lugar que o ser humano podia chegar em relação a prisões e açoites. E o cara olha e fala para ele, Paulo, você está aqui? Ele fala, cara, é porque eu vi, Agripa, o que você não viu, cara. Eu vi uma coisa, Agripa, que você não viu, cara, então você nunca vai entender, porque eu vi, eu entendi. E eu posso morrer agora, porque eu entendi. Isso é revelação. E a minha oração é que você receba nessa noite revelação. Que você veja e fale, cara, eu entendi. E eu posso morrer por causa dessa palavra que eu entendi. Você morreria pelo evangelho agora, irmão? Seja verdadeiro com você. Não balance a cabeça, não faça nada. Seja verdadeiro com você, não comigo. Comigo não adianta nada. Você morreria pelo evangelho agora, entrou. Entrou os perseguidores, chutapá, bazuca e metralhadora na cabeça. E, cara, se não confessar que vai negar ou coisa e tal, morre. Só que nessa aqui, para deixar mais apelativo, antes de eu chegar na mensagem aqui, tá o teu filho do lado. Ou nega ou morre todo mundo. Pare e pense sobre. Não quero ser apelativo. Mas quando você entende o evangelho, irmão, você fala, cara, não tem por que alguém me matar, porque eu já morri. Diga amém. O evangelho é isso, não tem como alguém me matar, porque eu já morri. Posso ouvir um amém? Vamos entrando aqui. Gálatas capítulo 1. E eu estou falando com você que o evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. Eu quero que você foque nisso e vamos ler aqui. Gálatas capítulo 1. Vamos ler a partir do 3. Paulo se apresenta no versículo 1 e 2, e aí ele chega no 3. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Paulo fala a respeito do evangelho com a igreja de Gálatas. Aí ele chega no versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando depressa daquele que os chamou da graça, repita assim comigo, graça de Cristo, para outro evangelho. Você está aí na leitura? Repita assim comigo, outro evangelho. Paulo está tratando com Gálatas aqui, com a igreja dos Gálatas. E ele fala, cara, eu estou muito surpreso que tão rapidamente vocês saíram da graça que o evangelho traz e vocês entraram em outro evangelho. Veja o desenho para você entender algo nessa noite. Eles receberam pela pregação do apóstolo Paulo o evangelho da graça. Eles receberam a graça, o evangelho da maneira que ele deve ser. Mas rapidamente eles saíram desse evangelho e entraram em o que Paulo chama de outro evangelho. E aí eu começo a explanar com você o que é esse outro evangelho. Porque esse outro evangelho, ele muito se assemelha a pensamentos e mau entendimento das escrituras que muitas vezes permeiam o nosso coração evangélico.
Muitas vezes eu e você, que nos julgamos evangélicos, dizemos que cremos no evangelho, mas às vezes vivemos outro evangelho. A semelhança da igreja de Gálatas. Por quê? Vamos lá. Porque, primeiro ponto, que quando eu falei aqui que o evangelho termina em algo que foi feito por mim, muitos de nós aqui automaticamente pensam, mas como assim? Davi está falando então que está tudo liberado, não precisa fazer mais nada, ele fala todo domingo que eu tenho que vir na igreja, eu falto culto, ele fica enchendo o saco, como assim? Pois é. Sabe qual era o cenário aqui dos Gálatas? Vamos falar disso para que você entenda. Os Gálatas, irmãos, eles receberam o evangelho, como eu falei há pouco. Mas depois de alguns grupos de judeus, né, que faziam parte da igreja, começarem a pregar algumas coisas, eles começaram a mudar a sua maneira de pensar. Como? Eles diziam a seguinte questão, era ensinado na igreja de Gálatas a seguinte questão. Então, pessoal, Jesus Cristo na cruz, show de bola. Jesus Cristo na cruz, coisa linda. Poderoso? Claro, poderoso. Massa, bom demais. Mas não é suficiente. Precisa ter alguma coisa a mais. Não é suficiente só a cruz. Precisa colocar alguma coisa a mais. Aí sabe o que eles colocavam? A circuncisão. Quem sabe aqui o que é circuncisão? Diga que vocês sabem, porque eu vou ter que falar, e é chato falar, né? Circuncisão era um ato judaico que Deus estabeleceu com Abraão, que todo o primogênito era pegado o órgão masculino, o órgão genital masculino, e era cortado o prepúcio. Isso era circuncisão. E aí esse pessoal estava chegando na igreja dos Gálatas e falando, cara, só a cruz não é suficiente. Você precisa fazer uma coisa a mais. E o que era para eles? A circuncisão. Esse era o outro evangelho que Paulo fala. Mas, vamos lá. Muitas vezes eu e você falamos, não, a cruz, claro, glória a Deus, pela cruz me salvou. Só que tem que ter uma coisa a mais. Dízimo. Essa aqui não pega tanto, né? Mas vamos aumentar o nível então. Pela cruz, a cruz maravilhosa. Mas tem que ter uma coisa a mais, Arthur. Oração. Sim ou não? Não, tem que ter uma coisa a mais. Santidade. Sim ou não? Só que o evangelho não é algo que eu tenho que fazer. O evangelho é algo que foi feito. Então o evangelho não tem absolutamente nada mais com ele. Ele é suficiente. A cruz de Cristo é suficiente. Eu posso ouvir um amém? Você está ficando assustado, né? Sabe por que você está ficando assustado, irmão? Porque o evangelho é um escândalo. O evangelho é assustador. Como assim, cara? Como assim, Davi, eu não preciso fazer nada? Pois é, irmão, você não precisa fazer absolutamente nada. Quando Gálatas recebe esse ensinamento errado, chamado de outro evangelho, era algo que era imposto junto com o evangelho. Jesus morreu por você, mas não é suficiente, você precisa fazer alguma coisa a mais, senão você não recebe aquilo que Jesus fez por você na cruz. Então faz algo mais. E aí hoje, nos nossos dias, a gente vai colocando coisas, a gente vai colocando fardos. Não, você tem que ofertar. Fiquei sabendo que o irmão não oferta. Irmão, não. Se você entendeu o evangelho, oferte. Não, o irmão está vivendo em pecado. Não, irmão, não é assim. Isso assusta você? Só que a mensagem ainda não acabou. Então se acalma. Mas, esse é o evangelho. E eu digo para você, irmão, que eu poderia parar agora, mas eu não vou. Porque o restante que eu vou falar para você é algo quase que natural. Mas ao mesmo tempo eu preciso pregar para você. Só que eu preciso que você entenda que não há outro evangelho. A cruz de Cristo, ela é suficiente. Não existe nada que você precise fazer ou possa fazer para alcançar o evangelho. Alcançar o que Deus tem para você. A cruz, ela já te deu tudo. Diga amém? Isso é uma boa notícia, irmão. A cruz, Cristo já fez tudo por você e você não precisa fazer mais nada, irmão. Diga amém. É isso que é o evangelho. Eu vou continuar pregando para você que está meio assustado e não consegue nem dizer amém. Diz um amém com medo. Alguns de vocês dizem amém porque vocês confiam em mim, né? Vocês confiam, eu sei que vocês confiam. Aí tá falando, não, vou dizer amém porque eu sei que isso aqui vai terminar melhor do que isso. Né, mãe? A minha mãe tá assustada. Davi do céu, não foi isso que você aprendeu. É brincadeira. Mas esse é o evangelho, irmão. E nós temos que parar de entender o evangelho de uma maneira que ele não é de outra maneira. Até falei, vocês ficaram olhando, ali tá minha mãe e meu pai hoje. Eles são maravilhosos, eles são uma bênção. Só estou aqui por causa deles. Posso ouvir um amém? Em vários sentidos, não só pelo nascimento, pela fé também. Porque eles que me ensinaram a fé em Jesus Cristo. Diga amém. Diga, seja bem-vindo, seu Macir. Ó, o pessoal disse, viu que legal? Aí vai lá pro YouTube essas bobeiras que eu falo, né? Que sem sentido, né? Vamos lá.
Irmão, uma má compreensão do Evangelho faz com que nós coloquemos os resultados do Evangelho na frente do Evangelho. Então eu não coloco primeiro o Evangelho, eu coloco primeiro o resultado. Então quando eu encontro o irmão que está entrando na igreja, eu digo para ele o resultado do Evangelho. Você precisa mudar de vida, mas eu tenho que dizer para ele apenas o Evangelho. Jesus já fez na sua vida, há 2000 anos atrás. Quem conhece o Cirilo? Antônio Cirilo. Nossa, Cirilo tá fraco, hein? Cirilo, ele tinha uma canção no Encontro do Avivamento. Essa aqui, quero ver quem lembra. Essa é a Adra, eu sei que lembra. Que ele dizia assim, lembra dessa, Arthur? Nós orávamos muito com essas músicas, né? Uns anos atrás. Você está orando para que Jesus salve a sua família, lembra dessa? Você está orando para... Deixa eu contar um segredo para você. Ele já salvou há 2000 anos atrás. Eu não entendia isso, hoje eu entendo. Irmão, entenda algo. O Evangelho já foi feito. Segundo as Escrituras, ou melhor, segundo Cirilo, há 2000 anos atrás, e segundo as Escrituras, antes da fundação do mundo. Diga amém. Já vamos entender mais. Eu estou só arriscando a superfície para que a gente entre e vá entrando devagarzinho. Mas esse é o Evangelho, é algo que já foi feito por nós, e nós não precisamos colocar o resultado do Evangelho na frente do Evangelho. Ô, cara, se vai vir, vem direito. Se vai vir, vem mudando de vida. Não, cara, Jesus já fez na sua vida. Você precisa apenas crer. Sabe por quê, irmão? Vamos lá, vamos continuar seguindo aqui. Está fazendo sentido para os irmãos? Mais ou menos? Já vai fazer um pouco mais. Porque o Evangelho, irmão, ele é sustentado sobre um grande e maravilhoso fundamento. O Evangelho é sustentado sobre algo que eu e você precisamos entender, chamado, repita assim comigo, graça. O que você sente quando você diz graça? Você lembra do nome de alguém? Dona Graça. O que sustenta o Evangelho é a graça. Você foi salvo em Cristo Jesus por causa da graça. E aí as coisas começam a entrar no lugar. Você foi salvo em Cristo Jesus de maneira gratuita. Vamos lá, irmão, vamos ler a Bíblia para você não ficar mais assustado do que você já está. Abra a tua Bíblia. Eu vou pular aqui algumas coisas. Efésios 2:4. Vou pular esse aqui. Eu vou ler e depois eu falo. Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus... Vou esperar que eu escutei umas bibrinhas aí. Amém. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha isso, irmão, presta atenção nisso. Estando nós mortos em nossas transgressões. Olha, estando nós mortos, você não estava na igreja. Você não estava no culto, você estava morto em suas transgressões. Posso ouvir um amém? Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Diga, glória a Deus. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Não, eu vou pular aqui. Versículo 8. Porque pela graça, vocês são salvos. Mediante o quê? A fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Até aqui. Irmão, o Evangelho, ele é sustentado por meio da graça. E aí eu pergunto para você, o que é graça? Coisa básica de quem entra na igreja e vai aprendendo as coisas. Graça é favor imerecido. Graça é algo que você não merece, nunca mereceu e nunca vai merecer. Graça é algo que você não fez por onde. Eu posso ouvir um amém? Graça é algo que foi dado, sem te cobrar nada em troca. Só que quando nós vamos apresentar a boa notícia do Evangelho da Graça, nós pedimos algo em troca. Sim ou não? Nós dizemos para o pecador, cara, venha, mas mude de vida. Mas o Evangelho nunca me pediu nada em troca, porque eu fui salvo por meio da graça. O que eu tive que fazer? Apenas crer, porque eu fui salvo pela graça mediante a fé. Então eu recebi a mensagem e eu criei na mensagem. E aí eu acessei o lugar que a graça me coloca. O lugar de salvação. O lugar de ser salvo. Irmão, salvação é graça. Salvação é um presente e não uma troca. Salvação é um presente e não uma troca. Por quê, irmão? Porque muitas vezes eu acho que é uma troca. Por isso, escute o que eu vou dizer.
Às vezes eu sou salvo e às vezes eu não sou mais. Sim ou não? Às vezes eu estou salvinho da Silva e às vezes eu deixo de estar salvo. Por quê? Porque eu faço alguma coisa errada e eu penso que a minha salvação vem do que eu faço. Sim ou não? Parece bobo, mas é a vida cristã. Então às vezes eu estou salvo, às vezes não, porque eu acho que eu sou o meu Salvador. Porque eu acho que eu sou o meu Cristo. Então quando eu faço alguma coisa certa, eu estou salvo, porque eu me salvei, pelo que eu fiz. Mas a salvação não vem de obras, ela vem da graça, do favor imerecido. Quando eu era um pecador desgraçado, Ele olhou para mim e disse, eu quero você, mesmo assim. Essa é a loucura da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, irmão, é a maior injustiça que já houve na terra. Eu tenho bastante problema com algumas injustiças na terra. E eu acho que isso faz parte de quem anda com Deus naturalmente, acredito que você também. Mas, irmão, quando você entende o Evangelho, você entende que nada mais é injusto. Porque a maior injustiça aconteceu quando Deus, em forma humana, na maior santidade que alguém podia estar, subiu à cruz do Calvário como o maior pecador e foi matado injustamente. Depois dessa injustiça, nada que vem depois é tão injusto quanto. O Evangelho é a maior injustiça. Sabe por causa de quê? Por causa do muito amor para com que Ele nos amou e também por causa da graça que Ele teve comigo e com você. Ele não cobrou nada em troca, irmão. Ele não pediu nada de você. Ele apenas fez por mim e por você. Isso é poderoso ou não é? Então, quando eu não entendo isso, irmão, eu ando ora salvo e ora não salvo. Eu fico me policiando para não perder a salvação. Irmão, a salvação é obra consumada. Ela foi feita e ponto final. Jesus não muda de ideia. Jesus não é bipolar, irmão. Vou salvar a Graça. Vou salvar uma moça de Deus, moça bacana. Salvei, mas a Graça vacilou. Mas se eu soubesse, não tinha salvo. Mas é assim que a gente vive ou não, irmão? Parece que Jesus olha pra gente, se eu soubesse, não tinha salvo, hein? Hein, Davi? Ah, bichão. É assim que eu e você vivemos, sim ou não? Mas o Evangelho é graça, Ele me salvou sem pedir nada em troca, irmão. Quando eu peco, eu continuo salvo. Diga amém, cara, porque você vai pecar amanhã. Quando eu erro, eu continuo salvo. Quem já passou por isso? A gente que trabalhou bastante com jovem nesse tempo, é muito comum, porque o jovem peca muito, né? E o jovem, ele é menos hipócrita que os velhos. Os velhos pecam muito e não manifestam. O jovem peca e manifesta, né? Então ele peca mais exposto. O velho peca mais escondido. Sim ou não? É a verdade, né? Então, é verdade? Vamos lá. Aí o jovem pecar, aí tava uma bênção, né, Arthur? Ganhamos um menino para Jesus, tava uma bênção. Virado e toque de Deus para lá e toque de Deus para cá. E aí nós fazíamos a cela, né? Aí, não, calma, já chega onde você vai. Aí nós aqui fazendo cela, o jovenzinho convertido, oh, Senhor, eu te amo, pá. Aí numa determinada célula, o jovenzinho aqui, ó. O que aconteceu? O que aconteceu? Você já fez isso, né, irmão? Eu sei que você já fez isso. Você estava no culto aqui, ô Senhor, o Senhor é bom. Aí um dia você apareceu no culto depois. Aí você estava sentado aqui. Aí você sentou lá no fundo. E você ficou aqui. Por quê? Porque você entende que você se salva. Mas você não se salva, irmão. Quem te salvou foi Ele. E Ele já sabia quem você era. E mesmo assim Ele te salvou. Sabendo quem você era. Porque é graça. É favor imerecido. A salvação não é por merecimento. A salvação não é uma troca. E a salvação também não é um empréstimo. Ele me empresta quando eu estou de Deus. E me tira quando eu não estou mais. Sabe aquelas coisas de criança birrenta? Deus não é uma criança birrenta. Não, eu te dou, amiguinho, porque hoje nós estamos de bem. Então tá aqui o meu brinquedo. Aí nós estamos de mal, não dou mais e agora é meu. A gente acha que Jesus é assim. Eu dou sim, tá bonitinho. Aceitou Jesus no culto. A gente acha que a gente é salvo quando a gente aceita Jesus. Isso nem existe, irmão, aceitar Jesus. Posso ouvir um amém? É Ele que nos aceitou, antes da fundação do mundo. Eu só preciso crer. Eu sei que isso mexe com algumas coisas. Vamos lá, vamos devagar para não ser tão assustador. Mas, irmão, eu acho que quando eu venho aqui aceitar Jesus, aí Jesus olha e fala, nossa, que amiguinho bonito, eu dou a salvação. Eu dou, claro, você me aceitou. Eu estava tão triste sem você, agora eu estou feliz. Tá bom. Aí na segunda-feira, o amiguinho peca. Não é mais salvo. Não. Daqui, cadê o amiguinho? Cara, é graça. É graça. Repita assim comigo, é graça. Fala quem está do teu lado, é graça. Irmão, quando você errar e você vai, deixa eu contar um segredo para você, é graça. Só que a pregação não acaba aqui. Só que isso aqui é muito importante de se entender. Porque quando eu não entendo nisso, eu vivo um legalismo.
Eu faço coisas para atrair Deus para mim. Sim ou não? Eu faço coisas para alcançar Deus para mim. Eu faço turnos de oração para alcançar Deus para mim. Eu faço jejum para alcançar Deus para mim. E quando eu não faço, eu acredito que Deus não vem até mim, porque eu não fiz o que Ele gosta. Mas graça tira tudo isso e coloca tudo que você faz no lugar, a cruz de Cristo. Quando Jesus olha para você, irmão, deixa eu contar um segredinho que talvez te magoe. Ele não olha para a tua santidade. Ele não olha para a tua oração. Ele não olha para o teu jejum. Ele olha para a cruz de Cristo que te colocou em um lugar no coração do Pai. É para isso que Ele olha. Porque tudo que você faz, a Bíblia diz em Isaías, é trapo de imundície. Mas a cruz é perfeita. Você não é perfeito, mas o Cordeiro, Ele é. Se você for lá para o Antigo Testamento, quando o Cordeiro ia ser morto, tipificando a pessoa de Cristo que ia ser pendurada no Calvário, quando ele ia ser morto, não era o pecador que o sacerdote olhava. Quem lembra disso? Não tinha o sacerdote? O sacerdote vinha o Cordeiro para ser entregue em substituição do pecado. Quem sabe disso? Faça assim, para eu saber que você está entendendo. Era assim que acontecia. Só que o sacerdote ele não olhava o pecador. Deixa eu ver. Você tá mais... Não, ele olhava o Cordeiro. Deixa eu ver o Cordeiro. Ah, o Cordeiro é perfeito, então você é perdoado. Pegou? Pegou? Ele olhava o Cordeiro. Deixa eu ver o Cordeiro. O Cordeiro que está aqui é perfeito? Cordeirinho bom. Então você, pecador, que não é perfeito, é perdoado. Porque é o Cordeiro que é perfeito, não você. Talvez você está pregando libertinagem? Calma, meu amado. Claro que não. Porque a graça não é libertinagem. Nós já vamos chegar lá. Só que entenda que o Evangelho, por várias vezes, ele é pregado como Jesus entre dois ladrões. O Evangelho sempre está entre a libertinagem e o legalismo. E quando eu não entendo a graça, eu vivo no legalismo. Eu faço coisas para alcançar a Deus. E quando eu não entendo a graça, eu também posso viver na libertinagem. Eu penso que agora eu posso fazer qualquer coisa porque é de graça mesmo. Só que não é isso e nem isso. É a graça perfeita do Cordeiro perfeito. Não tem nada a ver com libertinagem e não tem nada a ver com legalismo. O que é legalismo? A troca. O que é libertinagem? Eu faço o que eu quero porque é graça mesmo. Não tem nada a ver nem com isso e nem com aquilo. Eu deixo perguntar para você, está fazendo sentido até aqui? Então eu posso continuar. Porque algo que precisamos entender, irmão, é que Jesus não salvou você pelo que você fez. Ele salvou você pela graça, simplesmente porque Ele quis. Mas por quê? Porque Ele quis. Deixa eu ler um texto com você, eu quero fechar essa parte para seguir. Cara, acho que não vai dar tempo, mas é bom demais, né? 1:5, Efésios 1:5, irmão, rapidinho. Eu preciso ler isso aqui, porque você precisa entender isso aqui. Efésios 1:5, achou, vamos lá. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Segundo o quê? A benevolência da sua vontade. Tem uma versão bíblica maravilhosa que fala assim, pelo beneplácito da sua vontade. Essa palavra é linda. E a tradução mais correta de beneplácito da sua vontade, ela se aproxima algo como pelo conselho, ou pelo querer da sua vontade. Então, tipo assim, Jesus te salvou, porque Ele quis, beneplácito, ali é o beneplácito. Ele te salvou, porque Ele quis, querendo. Sabe por que Jesus te salvou, irmão? Simplesmente porque Ele quis, por meio da graça. Não foi por nada que você fez, e por nada que um dia você vai fazer. Ele te salvou, porque Ele quis. Esse foi o querer dEle. Já vou ler esse texto de novo, mas eu preciso que você entenda essas duas coisas até aqui. Evangelho, salvação, é graça e o querer de Deus. Ele quis. Não foi você que escolheu Ele escolheu você. Não foi você que aceitou Ele aceitou você. Ah, irmão, diga um amém. Fica feliz? Vamos seguir? Então vamos lá, irmão, até aqui, graça e querer de Deus. Só que aqui nós já entramos no lugar que se a pregação acaba aqui, você olha para mim e fala, pô Davi, que pregação maravilhosa, partiu o cabaré. Sim ou não? Partiu drogas e rock and roll, porque tá tudo feito mesmo. Então agora eu tava aqui, ó, sofrendo para não pecar, então agora eu não preciso mais. Sim ou não? Negativo. Só que você tem que entender o primeiro fundamento para começar a ser edificado em cima do fundamento. Se você não entender o primeiro, não tem como edificar em cima, porque você vai virar um religioso legalista. Comece entendendo a graça, entendemos. Agora vamos seguir.
A doutrina não abre espaço para libertinagem. Por um único motivo. Porque pode colocar agora aqui salvação. Fundamento da graça, agora fundamento da salvação. Porque a salvação, ela não é um fim em si mesmo. Por que eu acho que tudo isso abre espaço para a libertinagem? Primeiro, por dois motivos. Primeiro, porque eu entendo que a doutrina deve ser pregada em relação à conduta dos homens, mas não. A doutrina deve ser pregada indiferente da conduta dos homens. Então eu não posso pregar o que eu estou pregando aqui, porque aí os homens pecam. Eles pecam, irmão, porque eles nunca encontraram o evangelho. Se você sair daqui hoje achando que você pode pecar como você quer, é porque você não entendeu nada. E o evangelho não tocou você. Até o final da mensagem isso vai fazer mais sentido. Mas não é por causa disso que eu não vou pregar a graça. Faz sentido isso que eu estou dizendo? E o segundo motivo, nós entendemos que isso não é lugar para libertinagem. Que essa mensagem, essa doutrina não é um lugar para libertinagem. Porque a salvação não é um fim em si mesmo. A fé cristã não acaba na salvação. Por que eu estou dizendo isso? Vamos desenhar mais uma vez para ficar bem claro. Eu aceito Jesus e entendo que é pela graça. Que Ele fez tudo por mim. Então agora eu não tenho mais nada para fazer. Davi falou que é obra consumada, está tudo feito, Ele me quis. Que Deus legal, Deus maravilhoso, Deus bonitinho. Agora acabou. Mas a salvação não é um fim em si mesmo. Não acaba nela. A salvação, irmão, não é a vontade de Deus. Diga amém. A salvação é o meio em que Deus tornou possível eu me tornar o que eu nasci para ser. A salvação é um meio em que Deus pega a minha vida, cheia de pecado, por intermédio da graça, e Ele me faz ser aquilo que eu nasci para ser. Não acaba na salvação. Não acaba no aceitar Jesus, porque muitas vezes, irmão, nós achamos que acaba. Então assim, eu aceitei Jesus, agora fechou. O que você tem que fazer? Aí entra o legalismo. Agora você tem que vir no culto, faz umas orações perdidas por aí, lê umas bíblias de vez em quando, e espera o mundo acabar para você ir para o céu. E tudo isso faz de Deus um Deus super carente, sim ou não? Porque Ele está lá esperando você ir para o céu para você cantar para Ele. E Ele se sentir amado. Aí você vai lá pro céu, você canta hoje meio mais ou menos, quando você está com vontade. Aí você vai pro céu cantar e Deus vai ficar aqui, nossa, que legal. Agora eu estou me sentindo bem, o pessoal veio aqui cantar para mim. Tudo isso é uma má compreensão, porque a salvação não acaba. Ou melhor, ela não é um fim em si mesma, a salvação é uma entrada por meio da graça. E por isso que nós achamos que a graça é um espaço para libertinagem, porque eu acho que a salvação acaba ali. Então eu estou salvo, fechou. Não é aqui que acaba. Existe uma continuidade, porque a salvação é o meio em que Deus fez para que eu possa ser aquilo que eu nasci para ser. Lá em Gênesis capítulo 1. Ou 2, né? Melhor 2. Posso ouvir um amém? Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso. É bastante coisa, né, irmão? Mas depois você ouve em casa de novo. Romanos 8, 29. Esse texto é muito poderoso. Romanos 8, 29. Antes de ler, eu preciso falar mais um pouco. Para pegar mesmo, assim, para ficar bom. Salvação por intermédio da graça. Evangelho não é o que eu faço, é o que foi feito por mim. Positivo? Está entendendo? Diga sim. Ok. Então agora eu entendo que não é sobre o que eu devo fazer, mas é sobre algo que foi feito por mim. E isso já está feito, isso é obra consumada. Fechou o pastel. Amém, Jesus. Tamo junto. Só que aí eu também entendo que isso não é um fim em si mesmo, não acaba aqui. Então quando eu sou salvo, eu entro em um lugar por meio da salvação. E aí sim começa a vida cristã. Por intermédio disso que Paulo nos fala. Vamos ler comigo, Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, Ele também predestinou. Para quê? Repita assim comigo, para. A salvação tem um objetivo. Calma, não leia o texto inteiro. Calma. Sei que vocês já leram, mas vamos lá. A salvação tem um objetivo. O evangelho tem um objetivo comigo e com você. E o evangelho é a história de como Deus nos salvou. Então o evangelho fala da salvação. E a salvação é uma entrada para um objetivo. Que Paulo vai nos retratar aqui. E eu entendo que esse objetivo não é mais o que eu faço. Porque não é legalismo.
Estou repetindo o que falei, mas para você entender bem. Então eu entendo que quando o cara vem para a igreja, eu não coloco um monte de fardo em cima dele. Cara, você tem que fazer isso, 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 isso. E às vezes ele nem veio para a igreja. Antes dele vir, eu já coloco. Você tem que parar de fumar, de beber, de se prostituir, de adulterar. Você tem que parar com tudo isso. Senão você vai para o inferno. Esse é o evangelho, é boa notícia. Ele vai parar até o final do culto, tenho certeza. É tanta palavra em cima dele. Esse jovem vai dar certo. Eu creio no teu ministério, irmão. Eu creio na tua vida. Vamos lá. Então eu já entendi que não é isso. Então não é sobre o que eu tenho que fazer porque foi feito por mim. Só que a salvação tem sim um objetivo. Ele nos predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso é muito poderoso. E isso aqui muda tudo. Isso aqui muda toda a compreensão. Porque agora eu entendo, irmão. Aquilo que antes eu entendia errado, eu entendia uma coisa, eu entendia que eu me converti para fazer algo para Deus. Então eu começava a fazer coisas para Deus. Sim ou não? Eu estou falando alguma coisa que é mentira? Eu fazia coisas para Deus. Para quê? Para eu ir para um lugar. Sim ou não? Então eu me converti para fazer e para ir para um lugar. Que lugar que era esse? Céu. Então se eu fizer tudo bem feitinho, eu vou pro céu. Mas isso não é evangelho, está tudo errado. Posso ouvir um amém? Porque ele me salvou, não para eu fazer e nem para ir, porque o evangelho e a salvação não fala do que eu devo fazer, mas fala do que eu estou me tornando. Não é sobre o que eu estou fazendo, é sobre o que eu estou me tornando. Ah, irmão, diga amém. Porque isso muda tudo, cara. Você começa a entender as coisas numa ótica completamente diferente, porque antes você entendia assim, eu tenho que orar para ir para o céu. Não, irmão, você não tem que orar. Diga para quem está do teu lado, você não tem que orar. Diga, confia em mim, diga. Você não tem que, irmão, para com isso, você não tem que. Antes você tinha que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Antes você tinha que jejuar. Não, irmão, você não precisa. Sabe por quê? Porque não é sobre o que você tem que fazer. É sobre o que você pode fazer. Você pode orar porque você foi salvo. Ah, irmão. Vocês não estão entendendo. Não é que você tem que, é que você pode, porque antes você estava morto e você não podia, agora o véu rasgou e você pode. Agora você pode, irmão, toda manhã, ler a palavra daquele que criou você e salvou você antes da fundação do mundo. Você consegue fazer isso, antes você estava morto e não conseguia. Então não é sobre o que eu tenho que fazer, é sobre o que eu estou me tornando e o que eu posso fazer, enquanto eu me torno a imagem do seu Filho. Não é para o que eu devo fazer e para onde vou. É sobre se tornar parecido com Jesus. Entenda algo, irmão. Para você ver como a gente estraga as mensagens, a doutrina. Como a gente entende errado as coisas. Escute isso. Está aqui meu pai. Que bom que ele está aqui hoje. Dá para usar o exemplo. Meu pai é meu pai. Para sempre. Isso nunca vai mudar. E meu pai, vamos dizer que eu tenho lá meus 8, 9 anos de idade. E meu pai fala para mim, viu, Davi, deixa eu contar uma coisa para você. Você é meu filho para sempre. E nada vai mudar isso. Um pai fala isso para um filho, sim ou não? Naturalmente. Filho, você é meu filho. Você é Roberto igual eu. Fechou. Baixinho igual eu. Fechou. Isso nunca vai mudar. Aí eu escuto isso. Ah, que bom. Eu começo a quebrar a casa. Pô, chuto geladeira, derrubo a geladeira, rasgo cortina. Ah, eu vou ser filho para sempre. É assim que funciona? Quando ele fala isso, eu falo, cara, não tem como eu decepcionar você, pai. Porque você deu tudo que você tinha para mim. Agora tudo que era teu, agora é meu. Por que eu vou quebrar aquilo que eu entendi que eu sou filho e agora é meu? Agora eu entendi que tudo que ele tem, eu tenho direito. Tudo que ele tem é meu. Quem lembra do filho pródigo? Parábola. Pai, me dê a minha parte. Aí ele pega a parte dele e faz um monte de besteira. E quem lembra o que acontece no final da parábola? Chega o outro irmão e fala, pai, eu nunca pude usar nada. O que o pai fala para ele? Filho, sempre foi teu, tanto teu que está aqui, e também sempre foi teu do irmão que pegou e foi embora. Eu não precisava pegar e ir embora, já era dele. Está entendendo a má compreensão do evangelho? Irmão, não tem por que eu entender que eu sou filho, que a graça me salvou e a obra consumada e eu ficar loucão. Porque eu entendi que eu recebi algo que antes eu não tinha direito, eu recebi algo que antes eu não podia alcançar, mas por meio da salvação agora eu alcanço, e eu estou sendo transformado em algo, a imagem do Filho, que é, o quê? O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Primogênito. Aí deixa eu fazer uma pergunta técnica para você. Jesus é o primogênito ou o unigênito? O que ele é? Porque João 3,16 fala uma coisa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
Filho unigênito, único filho. Mas aqui já está dizendo que eu vou ser igual ao primogênito. O que Jesus é, unigênito ou primogênito? Entenda algo, irmão, isso é maravilhoso. Jesus ele diz assim: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica ele só. Mas se ele morrer, ele produzirá muito fruto. Diga amém. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu cheguei aqui, meus discípulos, unigênito, mas a partir da cruz eu me faço o primeiro entre muitos irmãos. Jesus era o único Filho de Deus. Jesus era o único santo, mas agora, por causa da salvação, por intermédio da graça, tudo foi feito de você para que você seja igual a Ele. Ele era o único, agora Ele é o primeiro entre cada um aqui que é parecido com Ele, ou que está sendo transformado à imagem dEle. Ah, irmão, tem coisa mais linda que isso. Ele era o único, agora Ele é o primeiro entre muitos. Porque o Evangelho não fala de algo que eu tenho que fazer. Amém, Lua? Conversamos um pouco sobre isso outros dias, né? Não é sobre algo que eu devo fazer. É sobre algo que eu estou me tornando. Por isso que a graça não faz de mim um pervertido libertino. A graça faz de mim algo, porque quando eu encontro a graça... Sabe, irmão, por que essa doutrina não dá certo em alguns lugares? Tem pastor que não tem coragem nem de pregar isso. Sabe por quê? Porque quando eu nasço de novo, eu recebo em mim algo chamado nova natureza. Quando eu encontro aquela graça que eu preguei para você durante meia hora, eu recebo em mim uma nova natureza. Então agora já não é uma questão de que eu vou ficar pecando que nem um louco. Eu já nem consigo mais pecar igual um louco. Sabe o que acontece, irmão? Sabe por que a igreja não aguenta, a igreja evangélica brasileira não aguenta algumas coisas como essa? Porque boa parte da igreja, irmão, não nasceu de novo. Então quando houve a graça, então eu posso pecar. Um nascido de novo jamais pensa assim. Se você pensou, irmão, deixa eu contar um segredo para você. Talvez você corra alguns riscos. Entenda algo, irmão, sobre o Evangelho. Paulo fala isso aos Gálatas. Dentro de mim e de você, por conta da graça e do Evangelho, existem em nós duas naturezas. A carne e o... Gálatas capítulo 4, você conhece isso. A carne e o Espírito. E os dois lutam. Só que muitas vezes, irmão, em algumas pessoas, eu só vejo uma única luta. Arthur, não está conversando sobre isso? Uma única luta. Só da carne. Irmão, se você sempre tem preguiça das coisas de Deus, se você sempre tem vontade só de pecar, e você nunca tem vontade de santidade, cara, deixa eu contar um segredo para você, irmão. Talvez você não nasceu de novo. Isso é muito pesado, sim ou não? Só que às vezes é necessário tomarmos um choque de realidade, irmão. Um choque de gestão. Para entendermos, irmão, que às vezes estamos vivendo apenas uma religião e não nascemos de novo. Irmão, entenda algo. Não estou falando aqui para você que eu não peco, e que um nascido de novo não peca. Mas um nascido de novo, a partir do momento que ele bota a mão naquilo que ele não devia, que ele entra naquilo que ele não devia, ele sai correndo o mais rápido possível, porque a nova natureza dele grita dizendo, aqui não é o seu lugar. Eu posso ouvir um amém? Irmão, por isso que é impossível eu me encontrar com a graça e ser um libertino. Não é que eu posso ser um libertino, eu não consigo ser um libertino. Eu agora posso orar, mas eu não consigo mais viver uma vida de pecado, porque agora eu estou sendo feito, por intermédio do Espírito que em mim habita, estou sendo feito à imagem do primeiro, Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morre na cruz, ele inaugura uma nova família. Quando Jesus Cristo morre na cruz, irmão, ele inaugura o que eu preguei para você no passado, um carral, uma família, um povo feito à sua imagem. Antes ele era o único. Agora todo aquele que crê nele tem o direito, diz João no capítulo 1, de ser chamado filho de Deus. E se eu sou filho, irmão, eu sou parecido com o velhinho ali. Sim ou não? Talvez não muito, né? Porque ele é um pouquinho mais de idade. Mas acho que sou, né? Não sei, nunca parei para analisar. Mas eu sou parecido com ele. A natureza dele está em mim. A chatice daquele senhorzinho está em mim. Que é chato e eu sou chato igual. Quem conhece sabe. Sim ou não? Quem conhece? Você não morou junto? Arthur disse que eu sou mais. Aí eu falei, que você não morou junto com ele. Irmão, a natureza dele está em mim. É impossível eu deixar de ser igual ao seu Macir. Impossível. Posso mudar alguns hábitos por andar com outras pessoas, frequentar outros lugares. Mas o DNA, o sangue dele, corre em mim. E me faz parecido com ele. É impossível. Está entendendo, irmão, como não tem a graça fazer de alguém um libertino? Não tem como. Porque é uma nova natureza implantada em mim e você. E agora eu quero que você entenda algo, irmão. Não é sobre o que você deve fazer.
Davi, eu não devo fazer nada? Nos casos, não. Só que se você nasceu de novo, você não consegue não fazer nada. Se você nasceu de novo, você não consegue não fazer nada. Você não consegue ver o pecador e não contar para ele uma boa notícia. Sabe um cristão que nunca prega o evangelho para ninguém? Quem conhece? Não levanta a mão que fica chato. Mas tem. Cara, talvez nunca encontrou a graça. Porque é impossível eu conhecer essa notícia que eu prego para você desde o domingo passado e eu não contar ela para alguém. Por isso que não é sobre o que eu faço, mas é impossível eu não fazer algo por conta do que a graça fez comigo. Ela me impulsionou agora a fazer alguma coisa. Só que tudo isso começa de acordo com o que eu estou me tornando. Então, como eu entendo que eu estou me tornando algo, o que eu faço enquanto me torno alguma coisa parecido com Cristo. Está fazendo sentido? Deixa eu dar um exemplo para você entender bem. Quem aqui tem ou já teve criança pequena? Você está fazendo uma atividade ali doméstica, alguma coisa, e a criança pequena decide ajudar. Pai, posso ajudar? A Isabel faz muito disso. Pai, posso ajudar? Aí você olha e fala, pô, pura bucha. Por que não vai ajudar? Estou falando que criança pequenininha. O Juliano já me ajuda. Estou falando da Isabel. O que acontece o que acontece nesse cenário, Jura? Serviço dobrado. Sim ou não? As criancinhas quando vai ajudar nós é serviço dobrado. Por quê? Porque eles não fazem. Só que eles acham que estão fazendo. Eles acham que estão ajudando. Então tá lá, eu vou lá arrumar a mesa. Aí eu vou pegar as coisas no armário e na geladeira para colocar na mesa pra gente tomar um café. Aí a Isabel vem, posso ajudar? Daí ela pega a margarina. E eu morrendo de medo que ela derrube a margarina. Porque aí é sujeira. Aí é outro serviço. Sim ou não? Então eu fico nesse cenário. Só que, por que eu deixo? Porque eu preciso de ajuda? Não. Por que eu deixo? Porque enquanto a Isabel me ajuda, ela conhece um pouco mais de mim. Ela começa a conhecer o que eu gosto. Ela começa a saber como eu gosto das coisas. Tá fazendo sentido para você? Enquanto eu vou fazendo alguma coisa enquanto a Isabel vai fazendo uma coisa para mim, ela entende. O pai gosta de pão com margarina, de pão com maionese, de pão com patê, de pão com isso. Então eu vou levar ela na mesa. Ela vai conhecendo a mim, ela não vai me ajudando a fazer alguma coisa. Não é sobre o que ela entrega para mim. É sobre o quanto ela me conhece enquanto faz comigo. Deixa eu dar um exemplo para você. Agora que você entendeu isso, vamos um pouquinho mais longe. Eu tô aqui orando. Turno de intercessão, ministros da casa de oração. Tô aqui. Pá. Muitas vezes a gente imagina no céu, Deus aqui. Nossa! Veio da visão, hein? Ô filho, Deus chamando Jesus. Ô filho, vem ver o Davi orando. Mas que oração! Cara, eu tenho que responder. Que oração, hein, bicho? O piazão tá indo bem mesmo, cara. Orra. Você acha que acontece isso? Não, irmão, a Bíblia fala que eu não sei orar como convém. Ou seja, eu sou inconveniente orando. Romanos capítulo 8, se eu não me engano. Então eu não sei orar como convém. Então isso não mexe com Deus. Só que enquanto eu estou aqui, Ele vai depositando o que Ele gosta sobre o meu coração. Enquanto eu estou fazendo algo com Ele vai colocando a realidade dEle dentro de mim. Eu vou entrando numa realidade do que Deus gosta, do que Deus ama, e eu vou me moldando à imagem do Filho, enquanto eu estou intercedendo, achando que eu estou fazendo alguma coisa para Deus. Deus vai salvar o União da Vitória porque eu estou orando. Não. Ele vai salvar a União da Vitória porque Ele quer salvar. Porque a salvação vem do querer dEle. Mas enquanto eu oro, eu vou entendendo um pouco mais do que Deus gosta, do que Deus quer. E eu vou ficando um pouco mais parecido com Ele. Aí eu começo a falar como Ele fala. Eu começo a pensar como Ele pensa. Eu começo a agir como Ele age. Irmão, a salvação ela leva você para um lugar. Ser igual Jesus. Então você não mede mais a tua salvação pelo que você faz, meu querido. Você mede a tua salvação pelo quanto você está ficando parecido com Jesus. Por isso que eu posso ler a Bíblia, porque eu preciso descobrir como Jesus é, para eu ser igual a Ele. Só que automaticamente, enquanto eu leio, às vezes eu nem entendo, mas enquanto eu leio, o próprio Espírito vai colocando em mim a realidade de quem Jesus é, e eu vou ficando mais parecido com Jesus. Isso faz sentido para alguém nessa noite? Irmão, deixa eu partir para o final, ainda não acabei. Efésios capítulo 1, eu preciso ler esse texto. Cara, Irmão, me dê uns minutinhos aqui. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Um dos capítulos mais lindos de toda a Escritura. Efésios capítulo 1. Irmão, precisa ler alguma coisa da Bíblia? Davi, não estou lendo a Bíblia, você pregou hoje, eu vou começar a ler porque Deus tocou meu coração. Leia Efésios. Efésios é a carta que quando Paulo acorda num dia de manhã, prepara um cafezinho e fala, hoje eu vou arrasar. Hoje eu vou matar a pau, hoje eu vou mostrar tudo que eu sei. E aí ele escreve Efésios. Efésios é absurdo. Vamos lá. Efésios, antes de eu ler, capítulo 1.
O que nós vamos ler aqui é a base das doutrinas da graça. É a base do entendimento que nós podemos ter e devemos ter a respeito de salvação. Eu vou ler esse texto e nós vamos terminar. Vamos lá, mas eu vou falar um pouco sobre ele, então... Posso ouvir amém? Não é só ler e acabar, tem que falar um pouco, né? Vamos lá, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Que vai nos abençoar? Não, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você já foi abençoado com tudo que você precisa. Ah, diga amém, cara, desse jeito aí vai dar muito ruim para você. Você já foi abençoado com tudo que você precisa. E o que é essas bênçãos, Davi? É carro novo? Negativo, isso você não precisa. Depois que você entender isso aqui, você vai entender que você não precisa. É dinheiro? Não, isso você também não precisa. É o que Paulo começa a escrever a partir do 4. Vamos lá. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Ah, irmão. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu você. Sabe como Paulo reage a isso? Bendito seja Deus. Sabe como você reage a isso? Não faz sentido, irmão. Eu sei que não é sobre isso. Mas, irmão, eu quero que você entenda. Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Antes de você pecar. Antes de você vir para a igreja, irmão. Antes de você dizer que você é alguma coisa que você nem é. Ele escolheu você. A salvação é algo que a gente costuma dizer nos estudos reformados. A salvação, irmão, ela é monergismo. É um único lado trabalhando. Você não trabalha com Jesus para ser salvo. Ele trabalhou sozinho. Ele fez tudo o que precisava ser feito. Ponto final. Isso é maravilhoso. A salvação não é uma divisão. Não, ele faz e eu faço alguma coisa. Não, ele fez tudo. Davi, mas eu tive que crer. Pois é ele que efetua o querer e o realizar. Até o teu querer, até a tua fé, foi ele que colocou em você. Porque a fé é um dom. A fé é um dom. E dom é um carisma. E carisma é um presente. Ele deu a fé para você. Vou pregar para você e vou botar fé no teu coração para você crer em mim. Porque a salvação é tudo ele que faz. Espero que você entenda. De coração. Escuta essa pregação em casa, em nome de Jesus. Vamos lá. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos. Olha aqui, ó. Escolheu neles para a gente viver uma vida de vida louca? Não. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Não vou falar sobre isso, senão eu ia gastar muito tempo. Em amor. Nos predestinou para ele. Ou seja, primeira doutrina da graça, você foi escolhido. Segunda, ele te predestinou para ele, para você ser adotado como seu filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vamos junto. Vamos junto. Primeira doutrina, ele escolheu você. Segunda, ele escolheu você para você ser santo e irrepreensível. E ele que faz isso em você por meio da nova natureza. Preguei isso por um tempão aqui. Terceiro ponto, ele salvou você para fazer de você um filho. Ele salvou você e ele quis salvar você para que você fosse filho. E nisso, irmão, você entende o motivo da salvação. E nisso você entende que a salvação é um meio para colocar e fazer de você aquilo que você nasceu para ser e viver. O quê? Santo e irrepreensível? Também. Mas existe algo mais aqui. Porque ele salvou você para ser filho. Ai, cara, eu vou falar isso aqui. Eu vi essa ilustração e eu não queria falar, porque vai gastar um tempinho, mas eu vou falar. Quando você entende isso aqui, você entende salvação, irmão. Você entende o início de todas as coisas. Sabe aquele negócio? Para que você nasceu? Sabe aquele negócio dos coaches chato pra caramba? Ah, o propósito. Tudo nada a ver. Propósito é apenas um. A ideia é apenas uma. E Jesus esclarece aqui. Ele salvou você para fazer de você filho. Por quê? Porque essa era a ideia lá no início. Quando você é salvo, você é transportado para o início da ideia de Deus. Deus não tinha um plano B. Ah, deu errado meu plano, vou inventar outra coisa. Agora vamos fazer salvação e evangelho. Não. Era para você ser filho desde sempre. E a salvação era ter a remessa para a ideia inicial de Deus. Deixa eu falar essa ilustração. Deus cria Adão. Essa aqui é a última e nós vamos terminar. Deus cria Adão. E Adão é colocado no jardim. E Adão recebe uma missão. Adão recebe uma coisa para fazer. Sim ou não? Bota lá no Adão coisa para fazer. O que era? Cultivar e guardar. E aí no meio disso, Adão, você vai dar nome para toda a parada aqui. Tudo que você vê, você mete nome. Adão pegou o tablet, o iPad e saiu. Vou dar nome. Tá.
papagaio. Legal. Pá. Ele vai colocando. Adão estava fazendo uma coisa. Mas a salvação, ela não me arremessa a um lugar de fazer. Ela me arremessa à ideia original. E nem com Adão era fazer. Vamos lá. Ele estava fazendo. E aí no meio disso, Adão faz tudo. E depois que ele termina esse processo, ele volta para Deus. E ele fala, Deus, deixa eu falar uma coisa com você. Fiz tudo que você me pediu, fiz a missão certinho. Só que eu percebi uma coisa, Deus. Todo mundo, em todo o cosmos, todo mundo tem alguém igual. Alguém que vive junto, alguém que anda junto. Menos eu, Deus. E aí nessa ilustração, o ilustrador, ele faz o desenho tipo da cabana. Quem já leu a cabana? Tá aqui Deus, e aí chega Jesus do lado. Tipo marceneiro, treninha, macacãozinho, chega lá. Fala o que deu, o que aconteceu, pai? Adão descobriu uma coisa. Sério? O que ele descobriu? Ele descobriu que ele está só. E que ele não deveria estar só. E nesse momento Jesus olha para o pai e fala, está começando a acontecer como nós queríamos. Porque você não foi criado para fazer. Você foi criado para um relacionamento. E quando Adão via que ele não encontrava alguém para se relacionar, ainda que ele tinha o relacionamento com o pai, mas Deus implanta em Adão um desejo de relação, porque você foi criado para uma relação e não para um serviço. E Adão percebe isso, e é feito para ele uma ajudadora. E ele fala, agora sim eu estou completo, porque eu não fui criado para fazer, eu fui criado para me relacionar. Por isso que uma coisa que o pecado faz lá no Éden, é travar o relacionamento. A mulher é amaldiçoada e aí Deus diz que ela teria problemas com o homem e tudo mais. Eu não vou citar aqui o texto para não tomar muito tempo. Mas, irmão, entenda algo. Desde o Gênesis, o homem é criado não para fazer, mas para uma relação. Por isso que você não foi feito servo. Você foi feito filho. Porque o propósito da salvação e do evangelho não é te botar algo para fazer. Viu? Agora santidade e oração, a listinha. Discipulado, listinha. Converteu agora, listinha. Não. É sobre um relacionamento. É sobre andar com Deus. Estar com Ele. Por isso que a salvação, ela me arremessa para o início. E o início era relação de alguém que foi criado. A imagem e a semelhança. Tá, não está mais o texto? Mas a imagem do Criador. Deu para entender alguma coisa nessa noite? Fez algum sentido para você? Vamos orar. Eu queria pregar mais, de coração. Fique de pé. A Ele a glória pode ser. Essa é a música do Evangelho. Coloca para mim lá, Romanos capítulo 11. Versículo 33. Irmão, vou fazer uma pergunta para você. Eu não quero ser o dono da razão, o dono da verdade, e impressionar você com algo que você não sabia. Mas responde para mim. Nós não temos uma compreensão rasa do Evangelho? Como se fosse uma religião ao que eu recebo um peso de fazer alguma coisa? Por que muitas pessoas não conseguem estar na igreja? Porque muitas vezes, irmãos, nós não pregamos uma boa notícia. Nós pregamos um bom conselho. Eu me lembro até hoje, Arthur desvia no final aqui da oração. Ele não gosta de orar. Ele vai embora. Brincadeira. Mas eu me lembrei, enquanto via essas coisas, Arthur, de vários jovens que um dia nós discipulamos. E nós gastávamos tempo e eles estavam ali, pá. E eles sempre, muitos deles, chegavam em um momento que eles queriam largar e eles diziam para mim e pro Arthur, cara, o que vocês estão falando é verdade, é exatamente isso, eu não discordo em nada, é isso aí. Mas eu não consigo ser igual a você. Eu não consigo ser assim. E nós, mas cara, e acho que nós não entendíamos também. Porque a gente não pregava uma boa notícia, a gente pregava um bom conselho. Cara, você tem que fazer isso. Aí o cara falava, eu não consigo. Por quê? Porque ele não entendeu o evangelho, ele não nasceu de novo. Ele não vai conseguir mesmo. Você está entendendo, irmão? Por isso que a nossa pregação precisa ser ajustada. E o nosso coração também. Porque evangelho não é sobre fazer, é sobre ser transformado à imagem do Filho.
enquanto Ele me impulsiona a fazer alguma coisa. Eu vou sendo transformado e Ele vai me levando a fazer. Eu sou transformado e Ele vai me impulsionando a fazer. Eu sou transformado e Ele vai me impulsionando a fazer. Porque o ponto principal não é o que fazemos ou para onde estamos indo. Nunca mais fale que você quer ir para o céu. Porque não é sobre ir para o céu. Porque ninguém vai para o céu, no fim das contas. Mas isso aí é para outra hora, né? Isso aí é só para mexer com a tua cabeça. No fim, ninguém vai para o céu. Eu sei que você se assusta com isso, mas é verdade. Mas ainda que fôssemos, não é sobre ir para o céu, irmão. É sobre se tornar uma família com muitos irmãos, onde Cristo é o primogênito e o modelo principal. É sobre ser igual a Ele. Isso é o Evangelho. Isso é a redenção de Deus com os homens. Fazê-los aquilo que eles jamais conseguiriam ser sozinhos. Santos e irrepreensíveis, à imagem do Filho. Diga glória a Deus. Irmãos, eu espero que você tenha recebido algo nessa noite. Eu espero que você tenha recebido revelação nessa noite. Mas eu digo para você, se aprofunde dentro disso. Escuta essa mensagem de novo, leia esses textos. Leia Romanos. Leia Efésios. E eu quero que a gente, antes de ir embora, cante essa canção. Porque Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 11 da carta aos Romanos, ele conta toda a história do Evangelho, da justificação. Eu queria pregar sobre justificação, mas vamos ver se eu prego outro momento. Nos fundamentos ainda dá tempo. Mas enquanto ele conta tudo isso que eu estou falando para você, ele conta toda essa história da redenção. Ele vai indo, ele vai aprofundando, ele vai mostrando o escândalo que é a cruz, a loucura que é a cruz, aquilo que ele mesmo diz, loucura para o grego. E eu esqueci o que ele fala. Mas ele fala que é uma loucura, um escândalo, e sabedoria. Esqueci os povos que ele cita ali. Enfim, ele fala tudo isso, aí ele chega no momento que eu sinto na leitura, quando eu leio Romanos, eu sinto que Paulo, ele chega numa hora que ele fala assim, cara, eu não consigo dizer mais nada, e ele canta uma música. Sabe que música que ele canta? Quando ele olha para a grandeza do que é o Evangelho, do que Cristo fez e ainda faz em nós, e está fazendo em nós. Quando Paulo fala sobre tudo isso, ele canta a canção que ele diz, ó, profundidade da riqueza. Tá aqui, vamos ler junto. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Próximo. Pois, quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa? Ninguém deu nada para ele, irmão, para que lhe recompensasse. Ninguém deu nada para ser salvo. Ninguém disse para ele, viu, salve. Ninguém falou para ele, viu, Jesus, me salve. Não, foi o conselho dele, foi a vontade dele, foi a própria ação dele. Próximo. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Paulo chega e fala, cara, quão insondáveis, que riqueza, que grandeza, que poder, que glória, que maravilha, que escândalo. Ele não perguntou para ninguém, ele não pediu opinião para ninguém, ele simplesmente fez, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Então que nessa noite, irmão, você cante essa canção. Em glória àquele que te salvou, em glória àquele que te resgatou, em glória àquele que está fazendo você parecido com Jesus. Aquele que está transformando o seu interior, a semelhança do primogênito antes unigênito. Celebre ele, feche seus olhos, levante suas mãos e adore ao nome daquele que deu tudo por mim e por você. Aleluia, Jesus.